Imagina a seguinte cena, na sua cabeça. Um pastor no deserto, isso há uns 3.000 anos, mais ou menos, e de repente... No meio do nada, né? Exato, no meio do nada. E do nada, uma nuvem espessa de fogo e fumaça desce, rasgando o céu, e o chão começa a tremer com um rugido ensurdecedor. Uhum. As pedras vibram, o ar fica pesado. Isso. E a pessoa simplesmente cai desmaiada. E, bom, a história, né, os textos antigos, sempre chamaram isso de intervenção divina. Uma visita literal de um anjo. É o divino tocando a terra. Só que, e se esse pastor estivesse, na verdade, bem na zona de exaustão do pouso de um foguete? Nossa, é uma mudança de perspectiva brutal, não é? Totalmente, a gente sempre leu essas passagens religiosas esperando poesia, né? Uma metáfora grandiosa, a gente aceita o mistério. Sim, a gente abraça a fé cega ali, exato. Mas quando você olha para esses mesmíssimos textos, procurando, sei lá, física, propulsão, aerodinâmica... A coisa muda de figura completamente. Muda demais. Vira um manual, quase. E é exatamente essa a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje. Eu tô muito animada para isso, porque a gente vai explosar as páginas de um livro que é fascinante e, honestamente, muito provocador, que é o livro Os Astronautas de Yahvé. Do pesquisador espanhol J.J. Benítez. Isso. E a premissa dele vira o jogo de um jeito que, cara, explode a mente. E se os grandes milagres bíblicos, tipo os anjos, a abertura de mares e a tal da glória de Yahvé... Que é super descrita na Bíblia, né? Sim. E se nada disso fosse magia, mas sim a ação de uma equipe de seres extraterrestres ultra-tecnológicos. Astronautas mesmo, cumprindo um plano de redenção de Deus, mas usando engenharia pesada para isso. É muito louco pensar nisso. E para quem curte cruzar teologia, história antiga e ufologia, esse é um exercício mental fantástico. Com certeza. Porque assim, não estamos falando de reescrever a Bíblia, sabe? Mas de traduzir a Bíblia de um jeito novo. Como seria ler esses textos antigos se a gente presumisse que os autores estavam, na verdade, tentando descrever espaçonaves e procedimentos médicos? Mas eles só tinham o vocabulário de camponeses da antiguidade, né? Exatamente. Eles chamariam um laser de uma espada de fogo, por exemplo. É a única referência que eles tinham. E claro, a gente sempre gosta de deixar um aviso de imparcialidade aqui, né? A nossa ideia não é de forma alguma defender a religião A ou B, nem endossar a visão da igreja. Nem dizer que a teoria espacial do Benítez é a verdade absoluta do universo. Exato. Nosso papel, como sempre, é colocar as coisas na mesa de forma imparcial. A gente quer entender as ideias instigantes dessa obra. Então, certo, vamos desempacotar isso. O autor, ele não constrói essa tese só com a Bíblia tradicional que a gente conhece. Não, ele vai além. Sim, ele vai direto nos chamados evangelhos apócrifos, textos que a própria igreja deixou de fora do cânone oficial lá atrás. Por que usar justamente o material que foi descartado, né? Porque o material descartado é, de longe, o mais detalhista. É mesmo? Sim. A igreja oficializou os textos que focavam mais na mensagem espiritual, moral, sabe? A coisa teológica. A moral da história. Isso. Já os apócrifos, como, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, eles parecem quase, relatórios periciais de uma cena de crime. Nossa! Eles descrevem o cheiro, o barulho insuportável, o suor, as luzes ofuscantes, o pânico físico das pessoas. Eles não espiritualizam tanto a cena, sabe? Fica uma coisa crua. Então, para o Benítez, que está procurando evidências de tecnologia física sendo descrita por pessoas de milhares de anos atrás, esses textos rejeitados são tipo a prova de ouro, né? A prova do crime. Exatamente. Eles mostram a mecânica da coisa toda. Tá, então se a gente pegar esses relatos mais crus, o livro argumenta que o grande plano cósmico de preparar a chegada de Jesus exigia uma espécie de purificação genética do povo judeu. Um projeto biológico mesmo. Sim. A linhagem precisava ser impecável e a intervenção física, segundo o livro, começa bem antes, com os avós de Jesus, o Joaquim e a Ana. Sim, os pais de Maria. Isso. Tem um relato apócrifo incrível onde o Joaquim recebe a visita de um jovem brilhante, um anjo, entre aspas,
E quando esse ser vai embora da tenda, ele sobe aos céus numa nuvem de fumaça e fogo tão, mas tão violenta que o Joaquim entra em choque e desmaia no chão. Pois é, e o texto diz claramente que os outros pastores tiveram que ir lá e carregar o Joaquim, sabe? Ele não conseguia levantar de jeito nenhum. Ele ficou paralisado. Uhum. E aí o Benítez questiona, se fosse só um espírito de pura luz, uma aparição etérea, mística, por que o estrondo? Por que a fumaça? Por que o impacto físico na testemunha? Verdade. Espíritos não precisam de propulsão. Exato. A leitura que o livro faz é que o Joaquim não desmaiou por causa de um êxtase religioso sublime. Ele desmaiou porque estava perto demais do raio de ação de uma nave de exploração decolando. Caramba! Ele sofreu o impacto acústico e físico da propulsão. O cara basicamente tomou o tranco de um propulsor na cara e achou que era a glória divina se manifestando. Foi nocauteado pela física, não pela fé. Sensacional. E o controle dessa equipe espacial sobre a família continua de um jeito muito pragmático, né? A infância da Maria, mãe de Jesus. Sim, a preparação dela. Os apócrifos contam que ela foi levada ao templo e era alimentada lá diariamente, diretamente pelas mãos de anjos. Uhum. A gente tende a ler isso e pensar, ai, que coisa poética, que milagre lindo. Mas o Benítez diz, não, peraí, isso era controle nutricional de elite. Exatamente. O que é fascinante aqui é que o livro quebra totalmente essa ideia do ser puramente espiritual. O Benítez defende que esses comandos intermediários, os astronautas de ave, eles são seres físicos, de carne e osso. Então eles têm limitações físicas também? Eles podem até ser de outra dimensão ou de outro sistema estelar muito distante, mas eles precisam lidar com a matéria física do nosso mundo. Eles tinham que proteger a genética da Maria num ambiente super primitivo, né? Sim, cheio de doenças, falta de saneamento básico, fome para todo lado. Imagina o risco. O fantasma da desnutrição era real. Então, entregar comida para ela no templo não era um mimo celestial. Não era um agradinho de Deus. Era a dieta controlada. Era uma dieta estritamente controlada para garantir que o corpo dela tivesse as proteínas e vitaminas vitais para, mais tarde, ter a saúde perfeita para suportar a gestação do enviado. Gente, é quase como o protocolo médico rigoroso que a gente tem hoje com, sei lá, astronautas mesmo, ou atletas de alto rendimento, controlando cada caloria, cada macronutriente ingerido. Mas espera, isso me gera uma dúvida muito forte. A gente tem essa equipe cuidando de uma dieta no templo, um trabalho quase de microbiologia, de nutrição. Sim, um cuidado cirúrgico. Só que se a gente recuar um pouco no tempo para a época do Êxodo, lá com Moisés, a gente vê essa mesmíssima equipe operando no modo de engenharia pesada. Nossa, engenharia colossal. Controle de multidões no deserto, como eles lidavam com milhares de pessoas, porque não dava para entregar comidinha na boca de todo mundo. Não mesmo. E a resposta para isso é bom, com força bruta e muito pragmatismo. O Êxodo é onde a teoria mostra o lado quase assustador, frio dessa tecnologia. Pense no Monte Sinai, por exemplo. Onde Deus entregava as tábuas a Moisés, né? Isso. A Bíblia diz que uma nuvem espessa cobria a montanha inteira, com trovões absurdos e um fogo devorador. E a regra passada ao povo era claríssima. Quem tocasse na montanha ou no limite dela, morreria instantaneamente. A gente sempre leu isso, na escola dominical ou na catequese, como a fúria de um Deus majestoso que não queria ser tocado por pecadores. A santidade que mata. Sim, a pureza é intocável. Mas a leitura técnica do Benítez sugere algo infinitamente mais prático. O Monte Sinai era, na verdade, uma zona de exclusão radioativa. Meu Deus! A nave de comando pousou ali no topo. Um motor daquele tamanho, com a capacidade de cruzar o espaço, provavelmente gerava muita radiação letal ao seu redor. Então avisar que quem tocar a montanha vai morrer não era um castigo, era um aviso de saúde e segurança. É uma medida sanitária extrema. É o equivalente antigo a colocar uma placa amarela de perigo nuclear com uma caveira. Faz todo sentido, porque eles não queriam que o povo hebreu sofresse mutações genéticas pela radiação, né? O plano genético ia por água abaixo. Exato. E os famosos 40 dias de Moisés lá em cima. Não foi só ele orando. Provavelmente foi um período longo de descontaminação e treinamento intensivo dentro da própria nave. E faz muito sentido quando você pensa nas limitações de comunicação daquela época.
Como você explica, sei lá, a contaminação radioativa ou o decaimento de isótopos para um povo nômade de 3.000 anos atrás? Você simplesmente não explica. Eles não iam entender. Você não diz isso. Você diz, olha, é pecado tocar na montanha e Deus vai te fulminar com fogo sagrado. É um perímetro de segurança puramente baseado no terror psicológico. E falando em nave, a famosa coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite que guiava os hebreus pelo deserto. Essa é clássica. O Benítez argumenta que isso não era de forma alguma um fenômeno meteorológico bizarro, mas uma gigantesca nave-mãe. Aquelas naves cilíndricas, formato de charuto voador, que são super comuns na ufologia moderna, sabe? Sim, os famosos cilindros. Voando baixo ali para dar sombra no calor infernal do dia e emitindo luz e calor na noite fria do deserto. Sim, funcionava como uma nave nutriz, camuflada de nuvem, escoltando o povo como uma redoma. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque aí a gente chega no evento principal, a travessia do Mar Vermelho. A teologia e até alguns historiadores tentam justificar a abertura do mar com ventos naturais fortes e atípicos. Uma coincidência climática. Isso, mas o livro descarta isso e vai direto para a aplicação de física. A nave nutriz se coloca entre os hebreus em fuga e o exército egípcio que vinha atrás. O texto fala de uma névoa tenebrosa, né? Um bloqueio visual absoluto. E aí a nave usa um campo de força magnético ou eletromagnético colossal para literalmente fatiar e separar a água. Sim. E olha que detalhe interessante. A água é naturalmente diamagnética. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela repele campos magnéticos. Com a força eletromagnética gigantesca direcionada, você de fato conseguiria empurrar as moléculas de água para os lados, criando essas muralhas de água perfeitamente contidas. Como se fossem paredes invisíveis segurando o mar. Exato. Mas a consequência de gerar um campo eletromagnético brutal desse tamanho na Terra é o que a gente vê acontecer logo em seguida com os soldados egípcios. Sim. Quando os carros de guerra do faraó tentam atravessar o corredor seco, a Bíblia relata que as rodas travaram, se soltaram e os carros ficaram pesados, paralisados. Cara, pensa bem, todo mundo já viu um filme de ficção científica ou leu relatos modernos reais de ufologia, onde o motorista está dirigindo numa estrada escura, uma luz forte aparece pairando em cima do carro e o motor simplesmente morre. Apaga tudo. A parte elétrica enlouquece, a bateria zera. O Benítez está dizendo que essa mesmíssima interferência eletromagnética da nave foi o que derreteu ou travou os eixos metálicos das carruagens do Egito. Paralisou o exército inteiro na lama. É exatamente a mesma mecânica descrita milênios antes dos nossos carros com motor de combustão. E isso mostra como essa equipe espacial era cirúrgica, mas ao mesmo tempo implacável. Esse pragmatismo brutal deles aparece o tempo todo no deserto. Lembra que você mencionou a dificuldade de explicar sobre radiação agora há pouco? Sim, a questão do vocabulário limitado. Então, a equipe fez exatamente a mesma coisa com questões de saúde pública do povo. A circuncisão, por exemplo. Peraí, a circuncisão? O rito da marca de Deus? Esse mesmo. Então, esse ritual puramente religioso era, na verdade, uma política de saúde pública imposta na marra. Exatamente isso. Imagina tentar ensinar microbiologia avançada, higiene profilática, prevenção de infecções e doenças venéreas para centenas de milhares de pessoas acampadas no meio da areia de um deserto sem água corrente. Era uma missão impossível. Nossa, não ia rolar nunca. Então, o que os astronautas fizeram? Eles transformaram uma regra básica e vital de higiene num pacto sagrado e inviolável com Yahvé. Se você não cortar o prepúcio, você não é limpo, você está fora do povo escolhido, é pecado mortal. Caramba, e isso evitou epidemias inteiras. Com certeza. E olha, quando o povo se rebelava de verdade, quebrando as regras sanitárias ou de segurança e ameaçando a sobrevivência de todo aquele plano genético milenar, a equipe ordenava massacres letalmente precisos. Eram execuções de rebeldes. Os famosos castigos divinos que a gente lê no Antigo Testamento e acha tão cruéis. Exato. Para o Benítez, não era maldade divina ou um Deus vingativo.
Era apenas a letalidade tática puramente fria e necessária para manter o experimento vivo num ambiente caótico e hostil. Cortar o mal pela raiz. Nossa, é muito pesado, mas faz muito sentido lógico dentro da teoria. Então a gente tem essa equipe super pragmática, capaz de usar a força eletromagnética para abrir um mar e causar massacres calculados para controle populacional. Mas a grande virada de chave do livro, para mim, é como uma equipe que usa essa engenharia pesada inteira muda a chavinha para focar em algo tão microscópico e delicado quanto a concepção de Jesus. É o momento central do plano, né? Sim, como eles resolvem a concepção de uma mulher virgem na prática. Porque, gerar um embrião viável sem a participação de um gameta humano masculino é o grande e absoluto mistério da fé cristã. Mas para o Benítez não tem mistério insondável nenhum aí. É apenas biologia avançada aplicada em nível celular extremo. Pensa comigo, se hoje, nós humanos do século XXI, já fazemos fertilização in vitro tranquilamente. Clonagem animal, manipulação genética. Isso. Imagine uma civilização extraterrestre que está há milhões de anos à nossa frente em termos de ciência. O livro levanta hipóteses bem concretas, que vão da inseminação artificial padrão com material genético já purificado e preparado ao longo dos séculos, até coisas de altíssima ficção científica, como uma mudança tridimensional instantânea. Uma mudança tridimensional instantânea. Isso soa como teletransporte de DNA. Basicamente isso. Eles poderiam ter manipulado os genes necessários numa dimensão superior à nossa, e, através de feixes direcionados, talvez usando campos magnéticos focados ou lasers biológicos, eles depositaram essa carga genética diretamente dentro do óvulo da Maria. Sem nenhum toque, sem anestesia, sem cirurgia invasiva aparente. Mágica tecnológica. Exato. E tem um detalhe interessantíssimo sobre o José, o noivo de Maria. A Bíblia conta que ele ia abandonar a Maria escondido quando descobriu a gravidez inexplicável dela. Afinal, ele sabia que o filho não era dele, né? Logicamente. Mas o texto diz que ele teve um sonho onde um anjo apareceu e o acalmou, dizendo para não ter medo e assumir a criança. O Benítez argumenta que não foi um mero sonho lúcido. Ele sugere que a nave estacionou fisicamente perto da aldeia deles, na calada da noite, e um tripulante da nave contatou José fisicamente na casa dele. Fizeram uma visita na surdina para evitar qualquer alarde na cidade e resolver o problema de relações públicas. Mas vem cá, fazendo um papel de advogada do diabo agora. Quando a gente pega o nascimento do Filho de Deus, de Jesus, e reduz tudo isso a um procedimento clínico de laboratório extraterrestre, de manipulação de tubos de ensaio, isso não esfria a beleza da coisa? Não tira a magia do divino? Essa é de longe a maior resistência que essa teoria enfrenta do público, sem dúvida nenhuma. Mas a defesa que o autor faz eu acho genial. Ele diz claramente que tecnologia e Deus não são inimigos nem coisas opostas. A gente tem mania de separar ciência e religião em caixas diferentes. Sim, a gente acha que Deus precisa usar mágica literária porque a nossa compreensão de ciência como humanos ainda é muito pequena e limitada. Mas veja bem, se o próprio universo que Deus criou funciona totalmente com base em leis da física, química e biologia, por que raios a intervenção do Criador teria que violar essas leis naturais? Quebrar as próprias regras não faz sentido. Para o Benítez, a grandiosidade de Deus fica ainda maior, muito mais deslumbrante, quando a gente percebe que ele usa civilizações inteiras, bilhões de planetas, leis universais e engenharia astronômica como suas ferramentas de trabalho. A ciência seria tipo o pincel, a mão de Deus agindo no mundo físico. Exatamente. A história não perde o aspecto sagrado. Ela apenas ganha em complexidade e escala cósmica. Faz todo sentido, cara. Você tira aquela mágica meio infantil de desenho animado e coloca uma ordem cósmica impressionante no lugar. O que nos leva inevitavelmente para o momento do nascimento na gruta, em Belém, que é onde a gente vê a tecnologia afetar até mesmo a percepção humana da realidade do tempo. O momento do parto é riquíssimo em detalhes técnicos nos apócrifos. Muito. Voltando ao proto-evangelho de Tiago, tem uma cena que é honestamente de explodir a cabeça de qualquer um. O José sai da gruta desesperado procurando uma parteira na região. E aí, de repente, ele olha em volta e o ar congela.
A natureza para. Fica tudo em suspensão. Ele relata ver pássaros parados no meio do voo no céu. Trabalhadores que estavam comendo perto dali ficam com a mão paralisada perto da boca sem se mexer. As ovelhas imóveis como estátuas. O livro atesta que a nave estava tão perto da entrada da gruta, garantindo a segurança do perímetro do parto, que o campo magnético dela era tão forte que criou uma anomalia temporal na área. Um time freeze literal. Um congelamento de tempo perfeito, documentado por escrito quase 2000 anos atrás. É absurdo pensar nisso. É como apertar o botão de pause numa fita VHS da vida real, ou melhor, como se a gravidade ao redor daquela nave fosse tão absurdamente densa que o tempo, para quem estava perto, simplesmente parou em relação ao resto do mundo lá fora. E o mais louco, a gente vê pessoas relatando exatamente isso em casos de abduções modernas. O famoso fator Oz na ufologia. O silêncio absoluto, a paralisação. Isso. E o que iluminava a gruta por dentro. A famosa estrela de Belém. A teologia tradicional das igrejas sempre diz que era um cometa passando ou talvez uma conjunção rara de planetas no céu, mas a física celeste básica simplesmente não bate com a história. E isso levanta uma questão importantíssima aqui. Por que a gente insiste tanto em forçar uma explicação natural astronômica que não se sustenta de jeito nenhum? Porque a mecânica orbital não perdoa, né? Exato. Pense na mecânica de um corpo celeste. Um cometa não viaja pelo céu durante meses guiando uma caravana específica de pessoas desde a Pérsia. Ele não faz curva para mostrar o caminho da estrada? Não faz. Ele não desaparece quando os reis magos chegam a Jerusalém para falar com Herodes e depois milagrosamente liga o brilho de novo para guiar eles até a cidade vizinha. E, crucialmente, uma estrela natural gigante de gás não pousa na frente de uma caverna. E muito menos emite um feixe de luz isolado como um holofote para dentro da porta da caverna, como o texto diz. Perfeito. O texto apócrifo diz com todas as letras que a estrela parou e uma luz intensa entrou na gruta, ofuscando a visão de todo mundo. Quando você aceita que essa estrela era, na verdade, um drone luminoso ou uma pequena nave brilhante guiada por inteligência artificial, absolutamente todas as contradições do texto somem na hora. A estrela era basicamente o GPS dos magos, enviando a localização exata do alvo, e a prova final desse ambiente super tecnológico no parto vem com a história da parteira que chega logo depois. Ela não acredita que a Maria ainda era anatomicamente virgem após dar à luz aquele bebê, então ela tenta fazer uma verificação física invasiva ali na hora. O famoso teste da água e do toque. E a mão dela sofre uma queimadura bizarra e paralisa na hora que ela estica o braço. Fica seca. Só é curada momentos depois, quando ela pede clemência. Radiação pura emanando ali, né? O ambiente ao redor do recém-nascido e do equipamento devia estar com uma carga energética absurda para garantir a asepsia. Sem dúvida, a proteção invisível. Mas aí fica a grande pergunta que eu te faço. Se toda essa mega operação espacial e genética culminou na figura do Jesus adulto, em tudo que ele ensinou e, claro, na ressurreição, como essa jornada toda termina no livro? A equipe de astronautas simplesmente deu a missão como cumprida, arrumou as malas e foi embora da Terra no ano 33? Não, de forma alguma, e é aí que a gente entende que o plano continua. A conclusão do livro do Benítez afirma categoricamente que o plano cósmico de instruir o ser humano não terminou com a morte de Cristo. Eles não abandonaram o barco. Longe disso, ele mostra que precisamos entender a relatividade do tempo. Para seres avançados viajando constantemente por dimensões ou em velocidades altíssimas no espaço profundo, o tempo dilata. A física do Einstein explica isso muito bem. Então o relógio deles não bate com o nosso. Nem um pouco. O que para nós, aqui na Terra, representam séculos e milênios arrastados, para esses guardiões, pode ser apenas o equivalente a algumas semanas de turno de trabalho. E o autor faz uma ligação muito direta entre esses anjos de Yahvé e os nossos fenômenos modernos. Tipo os OVNIs atuais. Exato. As aparições marianas documentadas, como em Fátima, em Portugal e Lourdes, onde milhares de pessoas juram ter visto discos metálicos prateados brilhando no céu, curando doenças terminais e afetando as testemunhas físicas com efeitos estranhos de luz, calor e paralisação. Para ele,
é a mesma exata equipe espacial. Então, o que tudo isso significa na prática da nossa evolução? Onde a gente se encaixa nesse tabuleiro agora? Se conectarmos isso com o quadro maior que o Benítez propõe como resumo, a nossa Terra, nosso planeta azul, não é nem de longe o centro especial do universo. Uma quebra de ego para a humanidade. Total. Nós somos apenas uma paróquia empoeirada perdida nos subúrbios da Via Láctea, habitada por uma espécie incrivelmente teimosa. Mas Deus atua nesse nosso universo tridimensional vivo através de bilhões de civilizações evoluídas. E esses astronautas são nossos vigias assíduos. Eles estão de plantão. Sim, eles ainda estão aqui, interagindo silenciosamente nos bastidores, guiando a nossa evolução moral e espiritual por vias totalmente científicas, até que a gente amadureça o suficiente, tanto emocionalmente quanto tecnologicamente, para sermos formalmente apresentados a esse imenso ecossistema cósmico. A tecnologia não nega o sagrado, ela é o veículo. Que jornada, meus amigos! Esse mergulho profundo pegou tudo que a gente sempre ouviu desde criança e aceitou como dogma inquestionável do Mar Vermelho que se abriu, a estrela brilhante de Belém, e passou tudo isso num raio-x científico quase implacável. A tese do Benítez é incrível porque ela força a gente a questionar as limitações do nosso próprio vocabulário humano, e isso é genial. É o poder de uma perspectiva diferente, né? Mostrar que a nossa linguagem molda diretamente o que a gente define e rotula como um milagre. Exatamente. Pensem no seguinte cenário para a gente encerrar o papo de hoje. Imagina que amanhã um grupo de exploradores faz contato acidental com uma tribo super isolada no meio da selva amazônica. Uma galera que nunca viu eletricidade na vida. Eles chegam lá pilotando drones com LEDs luminosos e usando smartphones tocando música. Para a tribo, não tem dúvida, aqueles drones são anjos de luz voadores e as telas de vidro que falam são amuletos mágicos sagrados. Com certeza, nós seríamos deuses absolutos para eles. Sem tirar nem pôr. Agora, pensem, se a evolução humana continuar o seu curso natural, o que será que os humanos do ano 4000, manipulando o espaço, a gravidade e o próprio tempo como a gente manipula a água hoje, vão chamar daquilo que hoje nós, com toda a nossa limitação e arrogância, chamamos simplesmente de Deus ou de universo? Será que a magia sobrenatural de hoje não é só a engenharia e a física pesada que a gente ainda não teve capacidade de compreender? Fica essa provocação gigante para vocês pensarem e pesquisarem. A gente vai ficando por aqui, com mais esse mergulho nas ideias antigas. Mantenham sempre a mente aberta e a curiosidade muito afiada. Até a próxima!